Amigos da ideia do jogo, hoje o Vitória, por que não dizer o Vitória? E eu, com o apoio jurídico competente, dedicado, rubro-negro de Dr. Dilson Pereira, a quem eu rendo minhas homenagens aqui, porque não posso me esquecer do seu telefonema me provocando para entrar na lide desse processo de Edinho contra o Vitória. Hoje nós conquistamos uma vitória que nos deixa com adrenalina tão alta que vai ser difícil eu dormir, porque só nós, eu e Dilson, sabemos a luta que tivemos que empreender para, no apagar das luzes, salvar esse processo, que ainda não está totalmente resolvido, que vai ser julgado pelo colegiado da segunda instância, mas que colocou Vitória em condições de defender o seu pleito, coisa que, ao longo de todo o processo, o Vitória cometeu alguns erros que quase lhe custaram a perda do processo definitivo, já que hoje estamos na parte, vamos dizer assim, desesperadora do processo, que a Justiça nos faculta, que é uma ação rescisória, que é um processo que você entra dentro do processo que você perdeu, desde que você tenha fatos novos que justifique vamos dizer assim, a mudança da decisão transitada e julgada que deu contra os seus interesses, né? Então eu vou tentar aqui calmamente explicar o que aconteceu hoje, desde o início, não há como não fazer um histórico, porque a maioria do torcedor não é advogado, não entende, nem tem a obrigação de entender. Em 96, esse rapaz era treinador do Vitória e emprestou, de fato, um dinheiro ao Vitória. Em 99, nós assinamos uma confissão de dívida, que já ali, naquele instante, a dívida estava quitada, porque nós trocamos o saldo a pagar de $500 mil, já tínhamos pago 600, por direitos econômicos de 4 atletas. A partir daquele momento, o Vitória nada mais devia a este rapaz. E tanto é que ele trabalhou conosco em 2003 e depois trabalhou com a Alex em 2007 e nunca reclamou nada. 2006, eu acho que ele trabalhou, 2007, não me lembro. Em 2008, ele já fora do Vitória, e eu também, tinha saído em setembro de 2005, ele acionou o Vitória num processo para cobrar esses $500 mil, que ele não teria mais direito, porque a confissão de dívida que assinamos com ele em 2009 já quitava, porque trocamos a dívida por percentuais de direitos econômicos de 4 atletas. Dudu, um meia que veio do América do Rio, eu falo isso para diferenciar do Dudu cearense, o Moisés, o Fernando e o Marconi. Bom, eu estava fora do Vitória, não fui consultado, não fui informado, não fui notificado, ou seja, o departamento jurídico do Vitória não teve a menor preocupação de nos cientificar para que a gente pudesse ajudar o Vitória nessas informações, que hoje nós levamos à lide do processo e tivemos o deferimento. Primeiro, no dia 5 de julho, da reforma da liminar que havia sido negada antes, quando o Vitória entrou com a ação rescisória, tentou uma liminar e não conseguiu. Não havia argumentos novos e suficientes que sustentasse o perigo ir embora e a fumaça do bom direito, né? Tomara que eu não esteja falando uma besteira e eu vou ser perdoado, porque eu sou engenheiro, não sou advogado. Eu sei que o pedido do Vitória foi negado de liminar e para suspender a execução do processo que corria na primeira instância. É onde correm as execuções dos processos, segundo eu entendo. Pois bem, em 2008 o Vitória foi acionado
entrou na justiça, recebeu a notificação, se defendeu, arguindo a prescrição do processo, que era de 99, quando nós assinamos a confissão de dívida. Ali era o instrumento jurídico do processo, né? Ali era a peça jurídica do processo que era mais importante, que era a confissão de dívida de 99. O Vitória ganhou na primeira instância, mas deveria já ter arguído na primeira instância a questão da confissão de dívida e da quitação. Não arguiu, por falta de entendimento do negócio futebol. Só arguiu a prescrição, que arguiu com propriedade. E o Vitória ganhou na primeira instância, mesmo sem levar em consideração a peça jurídica importante, que era a confissão de dívida de 99. O Vitória ganhou na primeira instância, mas o autor recorreu da decisão para a segunda instância, e o juiz da segunda instância negou, reformou a decisão da primeira instância, e o que é pior, né? Ele entendeu que o processo estava maduro e não devolveu para a primeira instância para que a instrução pudesse seguir seu curso, porque na primeira instância o Vitória falava que iria apresentar testemunhas, documentos, etc. O juiz de segunda instância não entendeu nada disso e só fez reformar a decisão da prescrição e seguiu, e o processo, o Vitória tentou recorrer para a terceira instância, que era o STJ em Brasília, cometeu um erro processual grave, que não justificou a decisão agravada, não justificou a impugnação da decisão agravada, e aí o juiz da terceira instância não conheceu o recurso, e o recurso voltou para a primeira instância, e daí começou a execução a partir de 2014, quando o processo foi transitado e julgado. 2 anos depois, dentro do prazo que indica a lei, o Vitória entrou com ação rescisória, buscando reformar a decisão e tentar que na ação rescisória a Vitória tivesse ganho de causa. Tentou uma liminar, como eu falei no início, não conseguiu. Bom, foi aí em 2016, às vésperas das eleições, que eu tomei conhecimento de toda essa história, todo esse imbróglio, né? E eu conhecia muito do processo, assim como o Sejo, e nós corremos para socorrer o clube, estivemos no Vitória, eu não, Sejo, várias vezes. O presidente do conselho tem conhecimento de tudo isso, né? Mas nunca veio a público dar esse testemunho, não é, Paulo Catarino? E o que aconteceu? O Vitória buscou, na entrada desse Augusto Vasconcelos, e tentou fazer um acordo de 6,5 milhões de reais com Edinho para pagar 31 parcelas de 150 mil e mais 2 milhões em dinheiro. E quando eu soube desse acordo, eu liguei para o jurídico do Vitória, tivemos uma discussão, é bom que seja dita discussão respeitosa, mas ácida. Eu não concordava com o acordo, eu entendia que o processo estava mal conduzido e que ainda havia chance, eles entendiam que não havia mais chance nenhuma, e houve uma resistência enorme do jurídico do Vitória de não fazer o acordo. E aí o presidente, que nunca foi tão rápido na vida, tão preocupado com o acordo, eu soube dentro do Vitória que ele nunca correu tanto com o acordo. Não sei a quem interessaria esse acordo. Ao Vitória não era, né, o presidente Ivan de Almeida. E ele deu uma nota oficial, dizem que do próprio punho, comemorando o acordo e criticando a mim, Alex Portela, como responsáveis por esse imbróglio todo. Eu não haveria problema nenhum de assumir responsabilidade pelos meus atos, mas nesse caso eu não podia assumir responsabilidade porque deixei o Vitória com a dívida quitada. Saí do Vitória e não tomei conhecimento nem do processo, nem da condução do processo, e só fui tomar conhecimento 2 anos depois dele estar transitado e julgado. Aí preparamos uma petição declaratória, registramos em cartório,
e entregamos ao Vitória e pedimos ao Vitória e nós não tínhamos a procuração, para que o Vitória colocasse nos autos. E o Vitória se recusou a fazer isso. E não aceitou, porque na cabeça do Vitória, Paulo Carneiro estava entrando no processo, podia resolver o processo, e politicamente eles ficavam frágeis. Imagine como o Vitória pode ser comandado por gente desse tipo, né? Pois bem, como eu não consegui que o jurídico do Vitória aceitasse essa petição declaratória, nós entramos com um pedido de assistência. E, ao mesmo tempo, visitamos o juiz de segunda instância, o relator, o eminente doutor Salomão Rezedá, e lá procuramos explicar a ele claro que a visão dele era dos autos, e ele, como um juiz responsável e preocupado em julgar os autos, nós trouxemos para ele fatos novos, e ele, com a sua sensibilidade de um juiz notável, ele reverteu a liminar que ele tinha negado e concedeu a suspensão da execução. Na primeira instância, o alvará já estava pronto e assinado pelo juiz para que o Vitória perdesse, para que Edinho tirasse o que estava bloqueado, que era uma parte da dívida, que eles entendiam como dívida, de 4 milhões de reais de receita de televisão do clube. Pois nós conseguimos, na suspensão de execução, no apagar das luzes, que esse alvará fosse suspenso, e esse rapaz não teve acesso aos recursos, e o processo ficou suspenso para decisão do colegiado do tribunal, quando for a data acertada e combinada. Saiu uma notícia num pasquim que tem aqui em Salvador, dizendo que ia ter julgamento quinta-feira. A decisão do juiz é muito clara. Ele adia o processo, vai julgar tudo junto, porque havia um agravo interno de Edinho, seus advogados, querendo desobstruir o dinheiro já que a execução foi suspensa, o dinheiro está lá bloqueado. Eles tentaram desobstruir, negando a minha entrada como assistente, e aí tentando até me atingir pessoalmente, né? Os advogados desse rapaz, que vai ficar para a história do clube de triste memória, né? E o juiz negou, suspendeu o julgamento e deferiu a nossa entrada como assistente do processo, porque entendeu a importância da nossa presença, primeiro como ex-presidente, segundo por ter participado desse processo, pelo menos até a assinatura da confissão de dívida em 99, né? Daí em diante eu saí em 2005, não tinha acontecido nada, e o processo foi ajuizado por Edinho em 2008. Eu já fora do Vitória, eu só tomei conhecimento em 2016. Então, essa é a vitória que tivemos durante o dia de hoje já poder falar dentro do processo, já poder me manifestar dentro do processo, poder visitar os juízes, explicar esse caso com detalhes, para que o Vitória possa, enfim, ter a sua vitória reconhecida, porque esse processo está para ser julgado a ação rescisória, e esse processo pode voltar para a primeira instância para ser julgado todo de novo. E nós temos que estar preparados, o jurídico do Vitória e eu como assistente do processo, né? Estaremos juntos. Agora vocês imaginem, quando eu entrei com pedido de assistência, a turma de Edinho não queria eu dentro do processo, né? Fez de tudo. A petição deles me atinge, me acusa, me agride, preciso até avaliar se não merece um processo, esses advogados de Edinho, mas não sensibilizou o juiz. Mas o Vitória se omitiu, o Vitória não se manifestou. É claro que ele, ao não se manifestar, ele anuiu
né, da minha presença no processo. Mas com a minha história no clube, esses caras deviam ter um mínimo de dignidade, de respeito, certo? E apoiar a minha entrada no processo, que só tem um objetivo de ajudar o clube, certo? A se livrar desse problema que poderia ter custado, além do absurdo dos gastos e das irregularidades que foram cometidas esse ano, com a perda de mais de 40 milhões do caixa do clube, nós íamos perder mais 8. Né? Esse processo ele ia buscar, e ele fez, embora ele tenha feito um acordo de 6,5, né? Mas se não tivesse feito o acordo, poderia chegar a 8 milhões. E o acordo acabou não saindo com a nossa intervenção. E agora o Vitória, depois que teve a suspensão da execução, o Vitória contratou os serviços de um jurista importante na Bahia, Fred Didier, para dar um parecer a respeito do processo para colocar nos autos. E, para nossa alegria, o processo do professor Didier trata exatamente do conteúdo jurídico que colocamos no nosso pedido de assistência, naquela petição declaratória que fizemos em cartório, o que me deixou muito feliz, e ao doutor Dilson também, porque mostrando que aqueles argumentos que tinham sido negados pelo Departamento Jurídico de Vitória, dizendo que não tinha importância, certo? Que não era para estar nos autos, esses argumentos foram considerados no parecer do jurista Fred Didier. Então fica aqui a minha satisfação pessoal, embora não definitiva, de que para ajudar o nosso clube não deve ter política, políticos, nem politicagem. Não deve ter lado, todos têm que estar juntos com o mesmo objetivo. Foi o que eu busquei fazer. Um abraço para vocês.